Olá, novo mundo! Nessa temporada do Hostcast, você está acompanhando todas as transformações que estão acontecendo no mercado de trabalho e como a tecnologia está sendo protagonista nesse momento tão difícil. E não se esqueça, você pode acompanhar todos os episódios dessa temporada e de todas as outras temporadas que aconteceram antes, acessando agora o site www.hostcast.com.br. Eu espero sinceramente que você goste bastante desse episódio. Hostcast, o podcast sobre internet e negócios digitais. Apresentação: Gustavo Guanabara, Cauê Linden e Ramiro Lobo. Um oferecimento da HostNet, curso em vídeo, e do Estudonauta. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a um novo episódio aqui do Hostcast, temporada que a gente carinhosamente chamou de Olá, Novo Mundo. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Ramiro Lobo. Meu nome é Cauê Linden. E agora nós estamos nesse episódio que vai começar já já. Nós vamos falar sobre 15 profissões que são tendência daqui para frente nesse nosso momento de novo mundo. Então a gente vai falar sobre 15 profissões, a gente vai falar sobre experiências nossas, a gente vai bater papo e com certeza você vai ser uma das pessoas que vai participar. Já vai colocando aqui o que se você concorda com a gente, se você discorda com a gente, já vai preparando tudo bonitinho para você colocar nos comentários, seja do YouTube, seja da nossa postagem no site do hostcast.com.br, enfim, você vai participar aí com a gente no Hostcast que começa agora. E aí, tá gostando desse episódio do Hostcast? Pois saiba que você pode assinar gratuitamente esse podcast diretamente no Spotify. Você também pode assistir ele em vídeo no canal do YouTube da HostNet, ou então fazer sua assinatura no seu agregador favorito de podcasts. E como eu disse, é tudo de graça, não precisa pagar nada. Saiba mais em www.hostcast.com.br. Mais um Hostcast, mais um episódio da nossa temporada aí do Olá Novo Mundo. E o que a gente veio falar nesse segundo episódio, Cauê? Guaná, a gente tem falado aí das transformações que estão acontecendo, né? Que já vinham acontecendo, mas que foram, de certa forma, aceleradas demais por conta da pandemia que a gente está vivendo. E, mais uma vez, a gente está gravando aqui num momento em que estamos na terceira onda já, né? Eu já perdi as contas. A gente está gravando no momento em que os governos de alguns estados estão criando um novo lockdown e chamando isso de feriadão. Mega feriadão. Isso. Pois é. Mega atrapalhada. Só pra gente se situar direitinho, pra quem tá escutando, né? E já que o assunto principal desse episódio é esse. E assim, a gente sempre fala, mudou muita coisa, né? Eu chamei de mega atrapalhada, não é porque não tem que fazer o lockdown, não, mas deveria ser um lockdown e não feriado. Exatamente. Porque no lockdown a gente consegue trabalhar, né? As coisas funcionam, por exemplo, a escola funciona online. Remotamente, da forma né? que estão fazendo aí, ficou mais bagunçado do que um lockdown, na nossa visão aqui. É complicado. E a gente sempre diz, né? Tal coisa mudou. E uma das coisas que vai mudar, e vocês vão perceber, são as profissões e a necessidade de profissionais no mercado. E é justamente sobre isso que a gente veio falar, né, Cauê? É isso aí. A gente vai, na verdade, fazer uma abordagem aqui em cima de uma pesquisa que o LinkedIn ela faz, aparentemente, pelo que a gente andou vendo aqui, todo o começo do ano. E vai falar das profissões que estão em ascensão, né? Quando a gente viu a pesquisa, a gente falou, tem muito a ver com o que a gente está passando, tem muito a ver com que o público que escuta a gente pode pegar de insight para falar, vou por esse caminho parece que tá bombando, é esse aqui que eu quero estudar. Então, eu acho que, gente, muitos jovens, né, eles estão... Eu, por exemplo, compartilhar com vocês, quando eu entrei na faculdade de Ciência da Computação, lá, quando saí da escola, né? E na faculdade eu vi que apesar de eu gostar muito de Ciência da Computação, eu não me via sendo programador, ou eu não me via desenvolvendo o software, eu era mais uma pessoa de negócios, de marketing, né? Então, quando a gente está na faculdade, às vezes a gente tem a gente meio que, ou quando a gente está na escola, né? Quando a gente está naquele momento em definir a profissão, muitas vezes a gente tende a imaginar uma coisa e depois quando a gente chega lá, o Ramiro também, né, Ramiro? Eu comecei fazendo química, né? Química industrial, mas ali foi uma opção que eu fiz, porque quando eu comecei a fazer química industrial não existia computação, né? Eu sou de outra geração.
E, na realidade, eu tive... Daqui a pouco tá vacinando já. Eu tive o primeiro contato com o computador exatamente no curso técnico de Química Industrial. E foi quando eu comecei a mexer, gostei, comecei a programar, mas nem existia faculdade, curso técnico de programação. Agora, o que você falou, Cauê, você escolheu uma faculdade, Ciência da Computação, depois eu iniciei uma faculdade de Ciência da Computação, mas o que eu percebi quando eu entrei na faculdade é que o jovem entra em Ciência da Computação sem saber o que ele vai ver lá. É verdade. E ele toma um susto, porque ele começa a ver muita matemática, muito algoritmo. E eu tive colegas de turma esperando usar Word, Excel. Eu sei, gente, lá também, tinha muita gente da minha turma também. Gente, faculdade de Ciência da Computação, você vai ser um desenvolvedor. Sim. Né? E depois de Ciência da Computação, você só tem Engenharia da Computação, que aí o cara vai ser capaz até de escrever um sistema operacional se ele quiser, que ainda que é até um curso mais demorado. Mas quando você for escolher uma faculdade de TI, dá uma lida, investiga antes para você não cair na faculdade errada, porque eu vi mais da metade da minha turma no curso errado. O que mais tem, Ramiro? Ramiro, eu acho que eu já contei essa história para vocês dois, né, no particular, mas eu quero compartilhar isso com as pessoas. Eu trabalho num local, né, onde tem cursos técnicos, são cursos profissionalizantes, e esse curso profissionalizante, que não existia na época do Ramiro, começou a existir no iniciozinho da minha época, né, quando eu estava na adolescência, é que começou esse negócio de curso técnico de informática. Querendo dizer que é mais novo do que eu. Eu sou um pouco mais novo. Não, mas o Cauê de nós três, que é o mais jovem ainda, já tinha, a parada já estava estabelecida quando era mais novo. Mas até hoje, cara, 2019, né, no caso, pré-pandemia, eu recebi uma turma... Agora, de repente, também não tinha na região que eu morava, tá? Porque eu não morava no Rio. Eu era do Rio, era do Rio e eu fui a minha segunda turma do técnico. Foi muito recente. E eu recebi uma turma da noite, né, que a galera faz assim, faça curso de informática, curso técnico de informática. Veio um senhorzinho, ele sentou lá ao computador, e eu falei assim, e eu percebi que ele era muito iniciante, e o meu papel era ensinar programação, tá? Só pra deixar claro. Aí eu botei ele na frente do computador e não conseguia fazer nada. Eu falei assim, vamos começar com o básico? Puxei o teclado pra ele e falei, escreve seu nome aí, escreve o nome do senhor nessa primeira linha. Ele olhou pro teclado e fez assim, meu Deus do céu, as letras estão tudo fora de ordem. Cara, aí eu comecei a explicar pra ele, falei, o senhor não precisa de um curso técnico de informática, seu primeiro passo tem que ser ambientação, ferramenta, que tem curso livre disso, mas as pessoas não são orientadas a isso, assim como ninguém é orientado direito em nada na escolha da profissão. A profissão vai mudando conforme a pessoa vai amadurecendo. Mas na área de tecnologia eu percebo muito isso, Guanabara, porque já tem várias faculdades na área de TI. Sim. E não é muito claro para as pessoas. Não. Cauê, você tem ciência da computação, você tem engenharia da computação, você tem... Sistema de informação. Sistema de informação. Eu não sei se ainda tem análise de sistemas. Tem análise, tem. Não tem mais processamento de dados, não existe mais. Mas assim, são várias vertentes. O aluno, ele entra sem saber exatamente o que o curso dele vai falar. E a dica do Ramiro é muito boa. Procura na tua faculdade a ementa e fala assim, ou tenta conversar com o coordenador do curso, principalmente se for particular, os caras vão querer conversar contigo. O que esse curso vai me ensinar? Ele vai falar, nós temos um curso, o foco é esse, tem um outro curso que o foco é tal, é parte mais hardware, enfim. É porque, Cauê, tem alguns cursos que o foco é mais, por exemplo, vai pegar lá engenharia. A engenharia ela vai com mais profundidade nessa parte de codificação, inclusive em baixo nível. Sim. Ciência da computação é profundo, mas vem com menos profundidade. Sim. Tem algumas faculdades que são mais direcionadas para análise de sistemas, por exemplo, estruturação de banco de dados. Então, é como medicina. Não tão, vamos dizer assim, segmentado. Tão abrangente como medicina segmentado, né? Que medicina você tem uma segmentação muito grande, mas tem, e as pessoas elas se perdem um pouco. Muito. Porque, principalmente, a galera vai, a ciência da computação soa como se fosse a coisa mais correta de você escolher, e é uma faculdade que exige muita matemática e muita lógica, entendeu? São bem mais caras. Gosta de matemática, e são bem mais caras. A minha faculdade foi de ciência da computação. Era 4 vezes o preço de uma normal, vamos dizer assim. E a gente não sabia. Depois o curso foi se adaptando, enfim. Então, assim, isso é uma tendência muito grande. E o que mais me surpreendeu, só voltando lá
ao que a gente estava falando da pesquisa do LinkedIn, é que a gente pensa assim, daqui para frente e tal, vai ter uma mudança, vai ter mais segmentos, mais áreas abrangidas. Óbvio que vai aparecer a galera de saúde, né? Não tem como não estar nessa lista, mas a área de tecnologia está em peso, né? Sim, tanto na desse ano quanto do ano passado, sim, né? Mais até na de 2020, mas acho que foi feito antes da pandemia começar de verdade ali. Sim. Eu acho que é bacana pontuar também que o seguinte, não necessariamente a carreira ela está diretamente ligada à faculdade. Não. Né? Quero dizer o seguinte, assim, a gente vai falar sobre as carreiras aqui, mas tem carreiras que elas são meio que um misto entre duas academias, digamos assim. Por exemplo, se você falar sobre um dos pontos aí que a gente tinha, vamos falar da lista. A primeira... Mas só uma observação, assim, que a galera não ficar, não. Então eu vou pegar essa lista para escolher a profissão. Não faça isso. Porque essa lista é desse ano. Se você for se formar, quando você se formar, já mudou tudo. Isso aqui é apenas... A gente quer mostrar, até comparar com o anterior, o que mudou por conta da pandemia. Sim. É mais com esse intuito, mas não quer dizer, não, eu vou pegar aqui então a número 1 e é isso que eu vou fazer. Não, quando você se formar, já mudou isso tudo. Aconteceu muito. Mas ao mesmo tempo... Isso aconteceu muito aqui no Rio, Cauê, só para complementar o que o Ramiro está falando. Na época em que descobriram, aqui no Rio de Janeiro, aquela bacia de petróleo, não sei se é bacia, aquelas fontes de petróleo que descobriram, e que o Rio ia ficar com todo o petróleo, pré-sal, isso. O pré-sal, Aí começou engenharia do petróleo, não sei o que do petróleo, só que não era profissões do futuro, era profissão de precisava para agora. Então não tinha ninguém formado. E aí depois que a galera terminou 3 ou 4 anos, já não tinha mais a exploração do pré-sal, caiu na mão do governo do federal, né? Enfim, não estava nem perto daquilo que a galera estava esperando. Então aquela tal... profissão do futuro, promissora, acabou se confirmando em nada, sabe? Então, isso é complicado. Eu acho que tem ali, a gente vai falar, né, as profissões, mas tem profissões e profissões. Sim. Por exemplo, se você quiser... A primeira do topo, né, do 21, são os médicos, sim, profissionais da área de saúde que foram super requisitados esse ano. Mas para ser médico você tem uma linha de aprendizado, uma curva muito longa que você tem que fazer. Mas aí depois, se eu não me engano, tem uma ali que é gestor de mídias sociais. Sim. Se você comparar, Cauê, no ano de 2020, gestor de mídias sociais era o número 1. Era o principal, era o número 1. Era o número 1. Aí mudou, lógico, por conta da pandemia, logicamente que a área de saúde subiu. Tá? Aí hoje, gestor de mídias sociais caiu, porque veio a parte de farmácia, veio a parte de medicina. Mas em anos anteriores, a parte de gestão de mídias sociais era uma coisa que estava em crescente. E deve continuar em crescente por um bom tempo, tá? Mas o ponto que eu ia bater era o seguinte: para você ser um bom gestor de mídia social, a tua principal habilidade tem que ser comunicação, sim, tem que ter alguma aptidão em design, escrita, tem que ter, né? Escrita, comunicação, basicamente, jornalismo, né? Então, por exemplo, eu também entrei numa faculdade de comunicação. Depois que eu vi que informática não batia comigo, eu tinha que trabalhar, eu fui procurar alguma coisa que tivesse mais a ver com o que eu gostava de fazer efetivamente, além de usar computador, que era o que eu mais gostava de fazer. Aí eu fui para a faculdade de comunicação. E quando eu fui para a faculdade de comunicação, eu vi que eu não estava aprendendo quase nada no dia a dia. E diferente da ciência da computação, onde tinha uma matemática forte, onde tinha muito... Era uma discussão muito no campo das ideias filosóficas, sabe? Enquanto eu já estava começando a Hostnet, quando eu fui para a comunicação. Então, tipo assim, às vezes ficava discutindo as línguas indígenas que estão sendo esquecidas. Eu tenho um cliente, tem e-mail, tem que fazer o site novo, para mim aquilo era lento demais. E eu acho que um dos grandes problemas da faculdade é que quando a matéria ela vem mastigada, demora muito tempo até o conhecimento que está sendo o conhecimento eminente chegar dentro de um currículo de faculdade. Sim. Então, por exemplo, se a gente falar assim, então tudo bem, então eu vou estudar para ser gestor de mídia social. Tu vai indicar para o cara fazer uma faculdade? Não. Não, tu vai, cara, meu irmão, pega um curso de Instagram,
testa todas as funções, vai procurar referências, ver os concorrentes que você quer fazer igual. Então, se a gente for falar assim... Vai estudar sobre copy, sobre o que realmente vai te interessar para aquele segmento. O que eu queria dizer era isso. Eu acho que assim, algumas profissões, elas demandam o currículo. Tem que fazer o currículo acadêmico. Outras profissões, elas são mais voláteis em relação ao conteúdo. Que é o que a gente até falou sobre TI aqui, né? Hoje em dia, na TI, cara... A gente fala, tem um cara que é especialista em internet, tem um cara que é especialista em segurança, tem um cara que é especialista... A galera às vezes tem dificuldade de entender que dentro da Hostnet tem 2 departamentos de TI separados, né? Que um só faz desenvolvimento da parte de painel de controle, sistemas financeiros de cobrança, web, e o outro cuida da infraestrutura. E ambos são profissionais de TI, mas que foram para questões diferentes, né? Aprendizado diferente, se dedicaram a conhecimento diferente. Assim, isso que vocês estão questionando, isso é uma visão que todo mundo tem, né? Quem é muito acadêmico defende absurdamente essa visão que o Cauê estava tendo de, não, tem que ser tudo devagarinho, tem que ter a tal da visão universal. A universidade, ela vai te dar a visão universal. Então, ela tem que ver coisas que não necessariamente está relacionada. E eu também concordo com a visão do Cauê, sabe? Tipo... Às vezes demora demais, às vezes o cara está precisando de uma parada e a especialização dele, a graduação, é uma coisa que pode ser feita no futuro. Vou usar como exemplo o próprio Ramon, que trabalhou com tempo, ainda trabalha com a gente na Hostnet, mas já trabalhou desde o iniciozinho, quando a gente começou, né, eu dava aula para ele, e ele sempre foi muito bom graficamente. Ele evoluiu muito dentro da Hostnet, né, ele foi aprendendo muitas coisas, e depois, aquilo que o Cauê falou, em vez de entrar na faculdade para conseguir a profissão que daqui a 3 anos você vai estar exercendo, por que você não faz cursos menores, começa a exercer essa profissão e usa a universidade para poder crescer dentro dessa profissão? Isso é legal também, talvez seja uma visão interessante para você ter. Não, eu acho que para algumas profissões você pode iniciar a faculdade, mas você não pode esperar a faculdade terminar para você especializar. Como o Cauê estava falando, você quer trabalhar com essa parte aí de gestão de mídias sociais. Você entrou na faculdade de comunicação, beleza. Acho que é importante você fazer faculdade, mas paralelamente, se você gosta dessa área, eu acho que você tem que buscar cursos menores para já ir especializando, talvez até já começar no meio da faculdade a trabalhar para ganhar experiência para poder você percorrer aí a tua jornada. Mas não esperar que você termine a faculdade. O que acontece, Guanabara? O pessoal termina a faculdade e aí olha para um lado, olha para o outro, vou procurar um emprego, mas não tem experiência nenhuma. Aí, terminei ciência da computação, mas eu nunca desenvolvi um sistema, eu nunca fiz nada. E aí você entra numa empresa e começa lá como estagiário, com pequenos projetos, coisa que você poderia durante a faculdade, até porque muitas vezes a faculdade não vai te ensinar as linguagens que são usuais agora. Não vai. Eu não sei se ainda está assim, você que a professora pode me dizer. Até bem pouco tempo atrás ainda se ensinava algoritmo com Pascal. Ninguém usa Pascal. Hoje em dia já não. Hoje em dia já entrou mais para a parte de Python. Então está sofrendo uma atualização, mas está longe do ideal. Mas não tem muito tempo ainda se ensinava algoritmo com Pascal. Sim. Aí você chega numa empresa e ninguém está usando Pascal para nada. Só estava sendo utilizado nas escolas técnicas e nas universidades. Então você tem que buscar, você como aluno, porque, na realidade, as pessoas não entendem que não é a faculdade que vai te dar um bom emprego. É o teu diferencial. É você ser um bom aluno, se aprofundar, buscar conhecimentos além da faculdade. Isso é muito importante para você sair da faculdade para o mercado de trabalho. Se você pegar só o conteúdo da universidade e for correr para o mercado de trabalho, você vai ter muita dificuldade. Quem tem essa visão, eu adoro quando fala sobre isso, é o Cauê. O Cauê tem aquela tua coisa que você fala sobre funcionários proativos. Né? Tem o cara que recebe uma ordem e fala, o Cauê chega para um funcionário e fala assim, eu preciso que você faça os passos A, B e C. Aí o cara vai lá e faz A, B e C, senta e parou. Sem sombra de dúvidas, a internet é o melhor lugar para fazer negócios. Conheça as soluções da Hostnet para criação de sites, de lojas virtuais e de projetos personalizados. Acesse agora www.hostnet.com.br.
E tem o cara que fala, não, A, B e C, vou sugerir, pô, Cauê, e se eu no lugar do passo C, eu der esse outro passo aqui, talvez não fique melhor, ou ter ideias a mais, colaborar com o negócio. Não necessariamente que vai ser aceito, mas a proatividade no estudo, no trabalho, é uma coisa muito importante, né? Assim, eu acho que só para deixar claro um ponto, que daí pode parecer pouco, então o Cauê está falando que a faculdade não é importante, eu não estou entrando nesse mérito, eu acho que cada um tem a sua vivência, a sua história, e não existe uma fórmula. Existe. Exatamente. O que eu tenho certeza é que é o seguinte: quanto mais conhecimento você absorver, maior a tua capacidade de produção, maior a tua capacidade de se dar bem na vida. Quanto mais você estudar, mais longe você vai. Isso é o mais provável que aconteça. Se ela vem de uma faculdade, se ela vem do mercado de trabalho, se ela vem de cursos livres, se ela vem do curso em vídeo, se ela vem do Estudonauta, se ela vem de podcasts, cada um vai ter uma forma de absorver o conteúdo e uma oportunidade na vida, porque nem todo mundo tem a oportunidade de começar uma faculdade. Sim. Então, você vê profissões em que a pessoa se dá o luxo de tipo, não, vou me formar. Aí depois eu me formar, agora eu vou fazer... E economia é muito assim. Economia é muito assim. O cara fala, não, eu prefiro agora fazer uma pós. Prefiro fazer um mestrado. Por quê? Porque eles conseguem algumas bolsas né, dentro da faculdade, com bons professores, e que aquelas bolsas permitem ele ter um conhecimento muito maior. Mas, Cauê, eu acho que o ponto que você tocou inicialmente, que eu acho que é muito importante, é porque aqui a gente está vendo cargos. Né? Certo. Vamos ver ainda. Aí, como a gente citou, gestor de mídias sociais. Não tem faculdade para isso. Não. Você não vai ser um gestor de mídia social porque você se formou em comunicação ou jornalismo. E esse é um cargo que exige alguns conhecimentos que você não vai ver na faculdade. Então, é aqui que a gente está falando que você tem que agregar conhecimento ou durante a faculdade, ou estudar fora da faculdade, durante o seu segundo grau, quando você quiser, ou adiar a faculdade, mas se você quer trabalhar com isso, você precisa de um conhecimento que não está na faculdade. Não vai ter uma faculdade com um carimbo, um selinho escrito, você vai ser gestor de mídias sociais. Exatamente, é a mesma coisa que falar hoje, por exemplo, eu quero ser youtuber. Vamos dizer assim, não existe uma faculdade que te ensina a ser youtuber. Mas se o cara for trabalhar com produções visuais e, sei lá, ele veio de uma faculdade de cinema, como vários youtubers famosos são, por exemplo, o Gusta, que tem um canal, não sei se vocês conhecem, eu chamo Nome Gusta, o nome do canal dele. É um canal de entretenimento hoje, mas o grafismo, a imagem do canal dele é linda. Ele trouxe aquilo da faculdade de cinema que ele estava fazendo. Então, assim, não necessariamente tem uma universidade com aquele rótulozinho que você precisa. Sim. É aquilo que o Cauê falou. Ele começou com ciência da computação, depois veio com comunicação, e cada um ele foi pescando um pouquinho que era interessante. Mas, eu acho que na área de tecnologia, as faculdades elas são muito generalistas. Muito. Tá? Tem que ser, cara. Senão... Sim. Então, assim, se eu gosto muito de uma coisa e quero trabalhar com foco naquilo, eu vou ter que estudar em paralelo. É isso aí. Então, vou te dar um exemplo, né? A gente falou de mídias sociais. Digamos que eu queria ser programador, mas eu gosto muito do WordPress e eu quero ser um criador de plugins para o WordPress. Na faculdade não vai. Eu vou ter que aprender a lógica de programação. Isso. Provavelmente a linguagem de programação que eu vou usar nem vai estar na faculdade, que é o PHP. Sim. E vou ter que aprender a utilizar a estrutura do WordPress para criar plugin. Isso eu vou ter que fazer ou num curso paralelo ou buscando informação por conta própria. Então, assim, quando você vai para um nicho específico, a faculdade não vai te atender. Ela vai te atender de forma geral, você tem caminhos a percorrer. Você tem coisas que você precisa estudar em paralelo também. Agora, dá para estudar isso independente da faculdade? Dá. Eu consigo virar um programador independente da faculdade. Eu consigo virar um gestor de mídia social independente de faculdade. Sim. Dá para fazer conciliando com a faculdade? Também dá. O grande problema, Ramiro, é que o aluno universitário, ele acha que a universidade basta a ele. Não. E que vai dar, no final vai dar um emprego. Exatamente. No momento assim da entrega do canudo, ele já ganhou uma profissão. Não é assim que funciona. Por isso que as pessoas se frustram. Volta aquele assunto lá da proatividade. O funcionário não proativo é aquele que o cara fala faz A, B e C, e ele faz A, B e C e acabou. O aluno não proativo é o aluno que o professor fala, você vai estudar A, B e C, ele vai estudar A, B e C e não vai procurar estudar nada relativo a isso por conta própria. Aí ele fica um aluno desatualizado e não proativo. A proatividade eu acho que é a coisa mais importante em uma pessoa.
Eu concordo com a Nay, eu vou fazer só para a gente, de repente, a gente poder emendar e cair efetivamente nas profissões. Eu já fui... não vou dizer que eu fui antes de faculdade, porque eu tentei fazer a faculdade 3 vezes, né? Se eu achasse que a faculdade não era importante, ninguém quer anti-faculdade tenta 3 vezes, né? Eu tentei ciência da computação. É que nem o cara que fala mal de casamento já casou 4 vezes. Isso aí, né? isso aí. Então, eu fui ciência da computação, depois eu fui para comunicação, depois administração de empresas. Então, eu posso dizer o seguinte, cara, eu tentei várias formas de me enquadrar ali e eu achei... do meu ponto de vista, a administração de empresa que mais tinha o meu perfil, mas ao mesmo tempo, como eu já tinha empresa há 15 anos, já estava tocando, na minha vida, na minha história, eu fui empurrado para o mercado de trabalho e para fazer dinheiro e para poder fazer. Então, chega um momento em que você tem que escolher o que é prioridade na tua vida. Sim. Mas se eu fosse recomendar para um jovem, primeiro é o que o Guanabara falou, o mais importante é a tua vontade, a tua proatividade, é você querer se envolver, é você aprender. Então, você pode ser, como o Bill Gates também, Steve Jobs não terminou a faculdade, o Ramiro não terminou a faculdade. A faculdade não quer dizer que, como a gente falou aqui, não vai te garantir nada. Não vai. Como nenhum conhecimento puro e simples vai te garantir nada. Você vai ter que executar, ser proativo e correr atrás. Eu acho que se o jovem pode e tem condições ideais de sair da escola, já emendar a faculdade, terminar a faculdade e acabar a faculdade, pô, show de bola. Se aquilo é o ideal. Eu acho que essa semana minha filha veio perguntar para mim. Minha filha vai fazer 8 anos. Pai, é obrigado a fazer faculdade? No seu caso, sim. Eu não tenho. No seu caso, como assim? No seu caso, sim. Você tem muita oportunidade, você tem uma condição de vida bacana, você estuda numa escola boa, você está sendo preparada, a não ser que com 16 anos ela abre uma empresa, começa a tocar um negócio, e aí você vê que aquele jovem está no caminho. Sim. Quem sou eu para dizer assim, não, para o teu caminho e vai fazer o beabá. Vai para Little Box, vai para a caixinha, entendeu? Na verdade, assim, mas se tá tudo engatilhado e você consegue fazer tudo, ótimo, tu já mata essa etapa. Eu acho que o Cauê está certíssimo, né? Se você puder emendar, agora acontece casos atípicos. Tanto eu e o Cauê começamos a empreender muito jovens. Eu tinha uma condição de vida difícil, né, Ramiro? Nossos pais não poderiam bancar pra gente tempo de estudo, vai estudar. Eu comecei duas faculdades diferentes, que o Cauê começou 3, eu comecei 2 e parei as 2 na metade. A primeira porque eu errei mesmo, foi fazer faculdade de física, e até porque não tinha computação na época. E a segunda foi computação, mas o trabalho, cara, a coisa começa a crescer, começa a demandar muito tempo de você, e você, eu vou adiar um semestre, e esse semestre você não volta mais, você acaba não voltando. É complicado. E daí as pessoas hoje que não me conhecem, né? Com que você trabalha? Cara, eu trabalho com TI, trabalho com marketing, trabalho com vendas, trabalho atendendo cliente. Então, eu mesmo praticamente, você fala, qual é a tua profissão? Eu falo, cara, eu acho que eu sou um cara de marketing, de administração de empresa, mas não tem, não dá para me colocar em um cabide. Sim. Entendeu? Dizer, teu papel é esse. Cara, se eu tiver que atender cliente, eu vou atender cliente. Se eu tiver que discutir o design de um site, eu vou ter que discutir o design de um site. E se tem uma parada que eu acho que é legal, é isso. É o profissional que tem um pouco de visão em tudo, né? O cara tem condição de analisar um bom projeto de design. O cara tem condição de atender cliente. O cara tem condição de produzir um bom conteúdo. Você conseguir sempre tem um monte de gente que sabe muito mais do que você naquela área, né? Se você não é um especialista, você tem que saber que assim, já eu vou até um ponto e dali aquele ponto eu vou colar em alguém que sabe que vai me levar para outro nível. Exatamente. Eu acho que só para deixar claro, cara, se você puder fazer faculdade, logo acabou a escola, já emendou, sabe? Vai, faz e mata logo essa parada. Porque a tendência é ir ficando mais difícil, eu acho. Depois você vai começar a trabalhar, vai começar a ganhar um dinheiro, vai para a família, aí você não vai fazer mais. O que não quer dizer que está errado também, desde que você continue estudando. Estudar não pode parar. Cada um tem sua história, não dá para ficar julgando a história de alguém. Isso aí. Pelo currículo. É que o problema é esse, Cauê. O cara vai falar assim, mas o Bill Gates e o Ramiro, o Cauê não fizeram faculdade, então faculdade não serve pra nada. Não, porque tem um monte de gente que fez faculdade e deu certo. É igual aquilo que a gente queria ter concluído. Eu queria poder dizer, eu sou formado em administração de empresas. Cara, lembra que a gente falou isso? Agora o fato não quer dizer, no meu caso e no caso do Cauê,
que a gente não concluiu a faculdade, mas não quer dizer que a gente não estudou tanto ou mais quanto alguém concluiu. É verdade. Porque a nossa vida até hoje continua sendo estudar. É verdade. A verdade é essa. A gente está num mundo em que, ou nesse novo mundo, isso aí. Você não pode parar de estudar. Não. Né? Isso é verdade. Mesmo o professor, ele tem que continuar estudando, porque senão ele vai sentar do lado da sala de aula. Tem até um vídeo que o pessoal fez de meme durante a pandemia, que era uma menina falando, como é que é trabalhar com TI? Trabalhar com TI é o diacho, toda hora tem que aprender a programação, você dá o teu melhor, aí quando você dá o teu melhor, aí quando você vai botar no ar, o que acontece? É bug, trava, não funciona. E quando funciona? Quando funciona, você vai ter que fazer outra correção, dava para fazer melhor. E daí quando você acha que você tá benzão, vem um moleque de 14 anos e faz tudo o que você faz. Então, ou você vai acumulando conhecimentos, relacionamentos que são ativos, que vão te permitir, junto de um grupo, eu acho que eu já repeti, já falei isso no podcast, todo mundo precisa de ajuda. Sim. Então, nessa tua carreira, nessa tua profissão, você tem que ter em mente o que a Andara falou, ser proativo, estudar o tempo inteiro. Isso é legal. Mas eu acho que agora a gente pode falar, de repente, das profissões especificamente e dizer o que a gente chegou a citar já a primeira, né? Médicos, enfermeiros e profissionais de saúde por motivos óbvios, né? Um momento em que a gente está vivendo. Coisa que eu acho interessante falar aí, Ganatamente, assim, a necessidade em que os médicos e que os profissionais da saúde também têm que aprender tecnologia hoje em dia. Muito. Eu acho que hoje todo mundo, né, Cauê? O professor tem que aprender tecnologia porque ele está tendo que filmar em sala de aula, utilizar recursos para falar com o aluno, colocar a prova online. Então, assim, eu acho que a tecnologia, a parte de TI, ela veio para todas as profissões. Hoje você tem que entender um pouco, né? Não estou te falando em entender a base de programação, não, mas ser um bom usuário, pelo menos das ferramentas que estão em voga aí, porque você vai precisar para qualquer que seja a área. A área de tecnologia, o objetivo é ajudar as pessoas de qualquer outra área. É isso que é o nosso objetivo. Né? É isso. Então, acho que assim, mesmo os médicos, eles têm hoje a demanda da tecnologia. Eu tenho um amigo muito próximo meu, que é médico, cresceu comigo, em que ele fica lá, Cauê, qual é a ferramenta melhor para fazer isso? Cauê, por que o site da clínica não está aparecendo com óxido nitroso? Tipo, ele daí tem que explicar para ele o que é SEO, tem que explicar para ele como que é o anúncio. Ele contrata uma agência que vai gerenciar as mídias sociais dele, daí ele tem que entender quais são aquelas métricas. Então, mesmo esses profissionais da saúde, eles se veem hoje obrigados a usar tecnologia. Demais. Tem cheio de médico atendendo aí online. A gente citou psicólogo, terapeuta, tudo online. Mas nesse caso, não necessariamente eles estão fazendo uso da tecnologia, mas eles não estão... Por exemplo, vamos dizer assim, nós três aqui usamos Apple Watch. Vamos dizer que a gente contrate um médico para, sei lá, melhorar, um endocrinologista, para poder, sei lá, ver a nossa massa corporal, ver o que a gente possa melhorar. Eu não vejo um médico que já sabe os melhores aplicativos para o Apple Watch, em que vai te dizer, cara, deixa eu ver aqui os números que você já tem, já faz uma análise dos teus números e diz o que você pode melhorar, quais são as médias. Eu tive uma consulta com uma nutricionista online e eu falei, deve ter algum aplicativo que dá a quantidade de calorias. Eu já tinha ouvido um outro amigo meu médico falar que, eu conto as calorias, tem um aplicativo, e ele escaneia o código de barra, é industrializado, e se não é, ele lança ali. Daí eu perguntei para o nutricionista, ela não sabia. Entendeu? Mas olha o diferencial que o médico, em que sabe usar as ferramentas, tem na mão dele. Cara, e não é nem só isso, né, Cauê? É questão até de você encher o teu consultório. Você pega aí um nutricionista que você listou. Tem vários nutricionistas que estão nas redes sociais que estão ganhando dinheiro. Por quê? Porque segmentaram. Um foi para a parte atlética, está trabalhando com atleta, o outro foi para o idoso, e que todo mundo só fala de perder peso. Mas não é só isso. O outro pegou lá, não, eu vou trabalhar com a galera, com o idoso que quer fazer uma nutrição para a sua idade, quer perder peso, mas específico, né, naquele segmento. Por exemplo, uma coisa que pouca gente trabalha, mas tem gente que trabalha e está se dando bem. Assim como tem gente que quer perder peso, tem gente que quer ganhar peso. Sim. Então, todo mundo fica fazendo mais do mesmo. Quando alguém consegue perceber que tem um segmento ali, e aí quando você vai para as redes sociais, se você sabe segmentar, aí você atinge o seu público com muito mais facilidade e de uma forma muito mais barata. É verdade. Então, tem uma galera aí da área, também da área de saúde, que está conseguindo utilizar a seu favor as redes sociais
e está lá com seus consultórios lotados. Isso aí, show de bola. O segundo cargo aqui de crescimento, segundo o LinkedIn, são cargos em tecnologia. A gente já comentou algumas coisas sobre isso, né? A parte de desenvolvimento, back-end, front-end, desenvolvimento de jogos, aplicativos, web, enfim, tem várias partes da área de tecnologia em si. Porque o home office cresceu pra caramba, galera trabalhando de casa, e aí as soluções estão tendo que surgir aí do nada, né? Inclusive, essa solução que a gente está usando para gravar esse podcast, cada um na sua casa, surgiu durante a pandemia, né? É mesmo, saber. Surgiu durante a pandemia. E aí, só para relembrar o que a gente já falou aqui hoje, cargos em tecnologia. Aí você tem infraestrutura, você tem desenvolvimento de sistema, você tem o cara que trabalha especificamente com o banco de dados, você tem o técnico que dá manutenção nos equipamentos do usuário final. Então, tem um número de opções muito grande na área de tecnologia. Se você quer trabalhar com tecnologia, procure se informar a área que você se adapta melhor. Dentro da programação, você vai ter programação web, programação de sistemas para Windows, você vai ter programação de jogos. Aplicativos móveis. Então, assim, não saia escolhendo uma faculdade porque o amigo te falou, porque o nome está na moda, não. Como o Guanabara falou. Entra lá no curso, dá uma olhada na ementa, tenta entender, olhar as cadeiras, perguntar quem já fez aquela faculdade, se informar na internet, porque errar um curso de faculdade é uma coisa muito É um prejuízo muito grande. Mental, de tempo, de dinheiro, de tudo. Eu estava vendo a lista aqui do LinkedIn, eles deram, de 2020 para 2021, eles deram uma generalizada, né? Porque na lista de 2020, eles botavam lá 13 dos 15 cargos eram de tecnologia. Agora eles botaram, tipo, cargo de tecnologia em geral, no segundo, né? Então, ficou mais generalista a lista. Muito generalista. Eu acho assim, quem é o profissional de TI, de repente, na opinião de vocês, que é, de repente, o profissional, tipo, do momento? Do momento agora, eu acho que é desenvolvimento de aplicativos, né? A parte de móvel está crescendo bastante, e análise de dados. Eu acho que, de momento, Cauê, eu estaria pelo menos 5 profissionais, né? Eu acho que o marketing digital, porque hoje o pequeno e médio negócio precisa do marketing digital, você vai passar por esse feriado agora de 10 dias. Quais são as empresas que vão sobreviver? São as empresas que estão fortes lá na sua rede social, que conseguem informar todos os clientes que elas vão continuar fazendo entrega. Restaurante, por exemplo, que não vai estar aberto, mas vai fazer entrega, que vai ter um cardápio especial para esse período. Então, eu acho que o marketing digital hoje, para pequena e média empresa, é fundamental. Aí você tem desenvolvimento web. Não adianta você trabalhar só a rede social e você não ter, por exemplo, se for um restaurante, não tem um bom site que você vai lá e veja o cardápio do dia, veja o cardápio geral, aquele à la carte que eu tenho sempre. Então, Ramiro, é legal dizer, inclusive a gente está passando por um problemão, não sei se vocês estão sabendo, a maioria dos aplicativos de celular são apenas visões do site, são visões de um sistema web. Views, né? São web views. São web views. Inclusive o Android está dando problema nessa semana, um monte de aplicativo quebrou, e é uma configuração do novo sistema Android lá para você configurar as web views. É porque, basicamente, um aplicativo de celular é um site onde você cata os dados de uma maneira e apresenta de uma maneira mais portátil, né? Aliás, Guanabara, eu vou te falar que eu suspeito, aí é um chute, eu nunca vi nenhum levantamento. Eu vou tirar joguinhos, tá? O joguinho é mais específico. Sim. Mas eu acho que hoje de 60% a 70% dos aplicativos são web views. Por quê? Vou pegar um grande magazine. Ele não vai fazer 2 aplicações e descentralizar um banco de dados, por exemplo. Ele faz um web view, ele pega a mesma aplicação que ele já tinha. Se você baixar, por exemplo, o software no Windows do teu banco, você vai ver que é um web view. É um navegador maquiado, que está ali mais protegido, né? Então, até as aplicações do Windows. Porque aí você centraliza todo o código, centraliza todo o acesso ao banco de dados. É uma tendência natural. Então, você pega aí um grande magazine, quando você baixa o app, o login que você tem no site é o mesmo, porque ele está usando a mesma base. E, para isso, ele tem que usar um WebView. Sim, a maioria.
Inclusive, você falou isso daí, agora eu tive um problema, um cliente que quebrou um app, está sendo investigado, agora que você falou, só quebrou no Android, então eu já sei qual é o motivo. É isso, depois eu vou te mandar o link. Configurar lá nas configurações do Android o recurso de WebView. Mas isso vai ser resolvido pelo Google nas próximas semanas. Pode ser quando você esteja ouvindo esse podcast, já foi resolvido, mas aconteceu a gravação nesse momento. Então, aí você citou, por exemplo, né, alguém perguntou, você citou desenvolvedor web. Desenvolvedor web não, desenvolvedor de app. E web também. Mas o desenvolvedor de app pode ser um desenvolvedor web, porque ele vai estar desenvolvendo, na realidade, para um web view, ou seja, ele vai continuar fazendo no formato de site, de loja virtual, usando HTML, JavaScript, talvez até o próprio WordPress para isso. E eu colocaria assim, num nível mais alto, que eu digo nível mais alto, assim, você vai ter que estudar muito mais, a quantidade de vagas não é tão grande, mas há uma tendência de aumentar, que é a galera de análise de dados, de business intelligence, né? Você pegar dado e mexer nesses dados para que esses dados te deem respostas. A rede social faz isso direto. A tua navegação tem a ver, né? O resultado que você vê no teu feed tem a ver com a tua navegação. Sim. Esses joguinhos, quando você vai pegar esses joguinhos multiplayer, né? Ele faz toda uma análise para você encontrar um perfil automático de alguém que esteja no teu nível para que o jogo fique bacana, senão tu vai jogar com alguém muito fraco, com alguém muito forte. Aí o que vai perder sempre vai parar. Eles tentam fazer com isso. Eles querem que você se mantenha conectado. Então eu acho que rede social e jogos usam muito análise de dados avançado para poder fazer essa conexão das informações, te dá o melhor feed, por exemplo. E eu digo assim, por exemplo, designer é importante pra caramba também. E junto com isso que o Ramiro falou, desenvolvimento de site, desenvolvimento de aplicativos, o profissional de designer hoje está tendo que se especializar bastante em experiência do usuário. Essas coisas estão crescendo pra caramba também. Então, assim, são vários microsegmentos de uma área gigante chamada tecnologia. E essa questão aí de análise de dados, cara, qualquer grande e-commerce tem um profissional lá, porque na realidade assim, ele sabe o que você já comprou, ele sabe o que você já navegou, ele tem que te dar a melhor oferta. E isso é o que? Análise de dados. Né? Que o Google faz, o que o Facebook faz para te dar um anúncio ali que consiga gerar o maior resultado possível para o anunciante. Verdade. É só você que está escutando a gente. Quantas vezes você pensou em fazer alguma coisa e 5 minutos depois estava fazendo uma busca e 10 minutos depois estava na tua rede social e um anúncio vendendo aquilo que você acabou de buscar? Isso é análise de dados. Às vezes eu acho que o celular está espionando, cara, porque às vezes a gente está no almoço, aí fala de um tema que eu nunca me interessei, que eu nunca falei, quando eu chego de noite eu estou navegando aqui. Mas como que isso aqui apareceu? Tem coisa... Eu não fiz busca sobre isso. Cara, olha só, teve um caso aí, perto da Hostnet, tem um lugar onde eu gosto de cortar o cabelo. Eu fui lá, cortei o cabelo, eu entrei de novo na Hostnet, apareceu no Facebook. Pessoas que talvez você conheçam. E tava lá o barbeiro, que tinha acabado de cortar meu cabelo. Por quê? Mas aí geolocalização. O meu celular ficou perto do dele por 1h30, e ele falou, se você ficou 1h30 com essa pessoa, você conhece ele, tá aqui ele no Facebook. É bizarro. Então, mas isso é um mas tipo... Aí eu acho que você deve ter adicionado ele na tua lista de contato telefônico, não adicionei. Não adicionei. Pode ser a geolocalização, Cauê. Pode ser. Cara, os nossos dados estão sendo usados para tudo. A gente concordou. E cada vez mais vai ter profissional para poder fazer essa análise e dar match ali no anúncio ou em algum tipo de conteúdo. Não tem jeito. Isso é verdade. Na verdade, o Guanabara achou o barbeiro dele no Tinder, entendeu? Foi no Facebook. Tá explicado, agora eu entendi. Desculpa, gente. O terceiro caso aqui é farmacêuticos e pesquisadores. Eu acho que isso aí é bem óbvio, né? Essa questão de pesquisador é por conta de vacina e medicamentos. Isso aí. É uma área que a gente não domina muito, mas faz sentido estar aqui bem porque quando você está num país que não investe em pesquisa, não investe em criar essa medicação e tratamentos, você acaba tendo que comprar, você supre essa necessidade, essa falta de investimento em pesquisa, você tem que suprir comprando o que quem pesquisou fez. Né? Então, isso é natural. Que é o que está acontecendo com as vacinas aqui no Brasil, né? Exatamente. Você tem Butantan, tem a Fiocruz, que são instituições centenárias,
mas que acho que talvez por falta de investimento, ou por falta de atualização e pesquisa, ela acaba tendo que comprar o conhecimento e acaba a gente ficando no final da fila. Mais do que comprar, a pior coisa é a gente estar no final da fila. Isso é isso que mata. O próximo tá aí pra gente discutir mesmo, que são cargos de vendas e desenvolvimento de negócios. Cauê é mais relacionado a isso. Por que está crescendo tanto a galera de vendas? Eu acho que não é que esteja crescendo. Ou tendência, né? Sempre foi forte, né, cara? Sempre foi forte, mas eu acho que talvez o vendedor em si, ele é um personagem desvalorizado para quem está negociando. Digamos assim, desvalorizado do ponto de vista do cliente algumas vezes, tá? Não do ponto de vista das empresas. As empresas sabem o quanto é importante. O cliente acha que ele está ali para empurrar coisas, né? Aquela coisa, porque a gente está tão acostumado com o vendedor do telemarketing que toca o telefone, você atende, e aqui eu não sei de onde, aí você cria uma antipatia, né? Sim. Natural. Mas, do meu ponto de vista, aí eu volto para essas referências que a gente falou no último podcast. Para mim, o Bill Gates era um vendedor. Para mim, o Steve Jobs, eles são mais vendedores do que efetivamente programadores ou homens de negócio. Eu acho. E eu acho que, no caso, assim, as vendas, elas envolvem muito essa necessidade de proatividade. Sim. É o cara que ele perseverança. Análise de dados. E também criatividade. Muito. O cara é criativo para poder entender que o produto precisa mexer no produto e aí, no nosso caso aqui, acaba misturando um pouco de empreendedorismo também, né? Do cara perceber que o produto precisa ser modificado porque eu estou precisando vender. Então, acho que toda empresa precisa de bons vendedores. Fato, né? Assim, o cara pode ser o maior engenheiro do mundo. Se ele não tiver alguém para vender a ideia dele na ponta, a ideia dele vai ficar ali no campo da ideia. Eu acho hoje, a minha opinião pessoal, eu acho que todo profissional deveria estudar vendas. Eu, nos últimos anos, o que eu mais estudo é essa parte de vendas, porque eu fui programador durante muito tempo, dependendo dos outros, para vender o meu peixe, né? Então, hoje, eu sou especialista em fazer uma proposta, eu sou especialista em fazer projeto, falando mais na questão até da venda consultiva. Porque você pode ser o melhor técnico do mundo, você pode ser um engenheiro. Às vezes, você quer participar de um grande evento com uma palestra ou tentar um cargo em uma multinacional. Se você não souber se vender o seu projeto, vender o seu conhecimento, você também tem dificuldade. Então, eu acho que um pouco de venda, eu acho que todo mundo deveria aprender, de qualquer profissão. É a mesma coisa que eu tenho um consultório médico e se eu não entendo nada comercial, ou eu tenho que arrumar um sócio, ou alguém que entenda para estar no meu negócio, ou eu tenho que estudar um pouco disso. Porque senão eu vou estar ali e não vou estar usando as ferramentas que eu tenho e que hoje são ferramentas que estão à mão para que eu consiga alavancar meu negócio, né? Que a internet está aí para isso, anúncios aí no Google, nas redes sociais, mas da forma correta, né? Um site feito da forma correta. Se eu não entendo nada de venda, eu não sei nem pedir um site da forma que deveria ser, eu não sei pedir um anúncio para um profissional, eu vou ficar na mão o tempo todo de alguém. Quando conhece, sabe pedir. Eu gosto sempre de falar assim, mas eu não quero aprender a programar. Tipo, aprende o básico para você saber até o que você pode pedir para um profissional que vai fazer. Eu estou dizendo o seguinte, tem gente que não gosta da área de venda mesmo, Sim. Mas eu acho que um conhecimento básico de venda é importante para qualquer carreira. Você tem que ter um conhecimento básico. Em treinamento eu já falei isso algumas vezes durante a palestra do Cauê de vendas, e eu também vou compartilhar aqui com quem está ouvindo a gente. A gente tem eu tenho uma tendência de achar que a maioria dos vendedores está ali para conseguir que eu compre coisas que eu não queria comprar. Ele vai tentar me empurrar alguma coisa que eu não estou precisando nesse momento. Mas eu já vi o contrário também, o Cauê falou, bons vendedores. O exemplo que eu sempre cito nos treinamentos foi uma vez que eu fui, isso pré-pandemia, isso foi em 2017, eu entrei na loja da Apple e eu estava precisando, eu fui consertar alguma coisa, eu não sei o que foi consertar. E eu tive que ficar esperando ali e eu fiquei analisando os vendedores. Chegou um senhorzinho, abriu um MacBook novinho, caro pra caramba, um Pro de 15 polegadas, gigante. Ele abriu e falou assim, eu quero comprar um desse. Qual é a do vendedor? Se eu quero comprar um computador de, sei lá, 30 mil reais, me dá seu cartão aqui e vamos vender. O vendedor chegou, juro pra vocês, falou assim, olha só, pra que o senhor quer usar esse computador? Me explica pra eu poder te oferecer um melhor computador.
E o senhorzinho foi explicando. O que ele queria era um negócio para acessar e-mail, acessar web e pagar conta no banco, que é mais seguro, porque a filha dele falou que o Mac é mais seguro que o Windows. E ele saiu de lá com um MacBook Air barato, sabe? Então o vendedor, ele não... Barato pra você. Não. Mais barato do que os 30 mil que custariam. Não me expressei bem. Então, assim, ver aquilo foi muito legal, porque assim... E depois eu conversando com o Sérgio, que é um ex-aluno meu, que é gerente lá na loja da Apple também, ele falou assim, cara, a gente não é orientado a vender o mais caro. A gente é orientado a vender aquilo que o cara precisa. E aí eu falei assim, mas eu já presenciei isso, cara. O cara vendeu um computador de 7 mil, podendo vender um de 30 mil. E o cliente saiu satisfeito igualzinho. Isso é muito legal. Eu tive uma experiência agora esse final de semana. Fui no shopping com a minha esposa. E daí, tipo, eu tô com iPhone XR, né? Aí tinha uma loja lá... Sim, é autorizada da Apple. Eu entrei na loja e fui ver o iPhone 12, né? Falei, pô, sempre tive iPhone, em algum momento eu vou migrar para ele. Se eu tivesse até tido um bom atendimento, até estava disposto, de repente, a comprar. E quando eu parei para olhar, né? Estava ali no mostruário, aí os preços, olhei, comecei a dar uma olhada, eu ainda não tinha pego o iPhone 12 na mão, né? Eu posso pegar nele? Aí o vendedor falou assim... Poder você pode, mas ele deve estar cheio de Covid, porque todo mundo mexe nele. Nossa! Eu já achei meio, tipo, a abordagem dele meio bem infeliz, né? Tipo assim, primeiro, se todo mundo mexe, tinha que ter um tubinho de álcool gel ali. Aí dois, tipo assim, cara, tu tá querendo vender, tu já tá dizendo pro cara que, tipo, ó, não, cara, você tem que fazer o cara mexer, mostrar, olha só essa função nova que tem. Por mais conhecer seu iPhone, você tem que tentar entreter. Sim. Aí eu fico olhando ali os preços, ele você tem alguma dúvida? Eu falei, não, estou vendo o quanto que eu tenho de espaço para ver qual é o que eu preciso, né? E aí fiquei olhando, ele ficou meio do meu lado só, tipo, sem falar nada. Aí eu falei, eu vou dar mais uma olhada na loja. Ele, enquanto você estiver aqui na loja, eu tenho que ficar te acompanhando. Acho que eles têm receio de roubo, não, nesse sentido. É o mesmo processo da Apple. Como ela acabei de falar o nome da loja de novo. Na loja da Apple hoje, quando você entra, você não pode entrar olhando. Você tem que entrar e um vendedor tem que colar. Você tem que marcar a hora com um vendedor. E eles estão usando isso. Que eu já fui em lojas da Apple pandemia, já fui em lojas da Apple. Na pandemia pra cá. Agora pandemia. É assim. Entendi. E assim, a vendedora da loja da Apple é assim: você tem que assinar alguma coisa, ela pega uma caneta, álcool na mão, passa na caneta, te entrega. Você assina, ela limpa de novo e bota no bolso. É assim que eles estão trabalhando. Mas só da continuidade. Daí, olhei e falei assim: no Dia dos Pais, a Joana me deu um Apple Watch. Eu me amarrei no Apple Watch, achei um Apple Watch irado. Tipo, se vocês já tinham falado pra caramba, né? E daí pensei, pô, eu te vou dar um Apple Watch pra Joana também. Tipo, Joana, minha esposa, pra quem não conhece, né? Aí comecei a olhar ali os Apple Watch e tal. Tipo assim, o vendedor viu que eu tinha um Apple Watch, viu que eu tinha um iPhone, porque eu fui ver, então assim, no filtro já era claramente, olha, o cara é o consumidor desse produto. Sim. Ele não é alguém que tá olhando e que não tem condição de comprar. Ele já sabe. Por mais que eu tivesse mal vestido de chinelo, era só o cara ver, ó, ele já tem um Apple Watch, ele já tem um iPhone, ele vai fazer o upgrade. Aí quando eu comecei a olhar o Apple Watch, você tem alguma dúvida do Apple Watch? Eu falei, não, eu tenho o Apple Watch, eu tô dando uma olhada aqui porque eu quero dar de presente para minha esposa algum. Aí qual era, tipo assim, eu acho, se eu fosse o vendedor, tivesse lá do lado dele, né? Eu digo, pô, cara, dá um Apple Watch pra tua esposa, vai se amarrar, tipo, vai ser um puta presente. Melhor presente que uma pessoa pode ganhar, sim. Tipo, imagina a felicidade dela, acabou, ganhou. Aí ele, tá, então tá bom. Aí ficou parado assim, e eu olhando os preços. Assim, eu não tava ali disposto pra comprar por qualquer preço, eu tava olhando, tal, vendo. E daí ele falou assim, você vai querer algum? Olha, por enquanto eu tô olhando. Eu até tava disposto a comprar naquele momento. Aí eu falei, eu tô dando uma olhada aqui. Teve um vendedor ruim, porque eu já fui nessa mesma loja, assim, e eu não ia comprar e comprei por conta do vendedor. Olha só o desfecho. Aí eu ainda continuei olhando, olhando. Aí ele falou, enquanto você estiver aqui na loja, eu tenho que ficar com você. Você tá me atrapalhando. Aí eu falei para ele, isso é um problema para você? É um problema para você eu estar aqui? Aí ele, não, é porque eu preciso muito ir no banheiro. Aí eu falei, e você não pode ir no banheiro e depois você volta? Não, eu tenho que ficar com você até você sair da loja. Não podia me chamar outro vendedor? Não.
Já todo mundo ocupado. Aí eu falei, não, então tudo bem. Você Tô indo embora, bom banheiro aí. Aí ele disse, se você precisar voltar, toma o meu cartão. Aí me deu o cartão, cara. A primeira coisa que eu li, eu rasguei o cartão, falei, cara, vou comprar pela internet, se eu precisar. Meu Deus do céu. Ele, assim, eu me senti compelido a sair da loja. Bizarro, né? Quando eu tava eu tinha condição de comprar, tava disposto. É que ele queria na hora. E você tava atrapalhando a bexiga dele. Alavanque seus conhecimentos com professores de qualidade e uma mensalidade que cabe no seu bolso. Assine o Estudonauta, a plataforma de cursos de TI que complementa o seu ensino acadêmico. Acesse agora www.estudonauta.com e seja mais um dos nossos alunos. Pra você ver, assim, o que é o preparo? Tudo bem, mas o cara era um vendedor de loja. Cara, o vendedor de loja é um vendedor. Onde ele vai alcançar vai depender da proatividade dele, da capacidade dele de entender, da capacidade dele de entreter. Então, assim, a Ramiro está falando que nessa mesma loja teve uma experiência positiva. A minha foi extremamente negativa. Desde quando eu olhei, sei lá, você vai pegar, todo mundo pega nisso aí, né? Tá cheio de Covid. Cara, bizarro. Aí eu falei pra ele... Leva o iPhone e ganha o Covid. Nossa, cara, é bizarro. Aí depois, quando foi ver, tipo, não, mas eu tenho que ficar... Cara, então, que pena, tá bom. Tchau, vou comprar depois pela internet. Complicado. O que adianta a loja investir? Tem uma loja no shopping, a loja estava vazia, tinha um monte de vendedor... E o vendedor que me atendeu... Podia ter chamado o outro. Fulano, eu preciso no banheiro. Me cobre aqui. Me cobre aqui rapidinho, vou ao banheiro. Cara, pra mim foi uma coisa tão sem noção que eu olhei e falei, então tá bom. Complicado. Agora, uma coisa importante aqui nessa parte de vendas. Primeiro, assim, quando eu falo que eu tenho estudado vendas, é marketing e vendas, tá? Eu acho que estão meio próximos ali, apesar de são coisas diferentes. Mas uma coisa que as pessoas elas ignoram um pouco é que existem vendedores de alguns tipos de produto que ganham muito dinheiro. Vendedores na área de tecnologia. Para alguns segmentos dentro da área de tecnologia, são vendedores que, quando faturam muito alto, né? Você pegar aí vendedores de algumas multinacionais que vendem alguns sistemas que custam milhões, o comissionamento desse vendedor, quando às vezes ele faz uma venda a cada 4 meses, mas ele ganha dinheiro pro ano inteiro. Então, eu vejo que muita gente, não só a gente, às vezes, como usuário, que recebe aquela ligação do vendedor e meio que despreza um pouco essa profissão, mas muita gente não olha para essa profissão da forma correta, porque existem vários níveis de vendedores. Verdade. E existem vendedores que ganham mais do que gerentes, que ganham mais do que diretores de muitas empresas, que ganham mais do que médicos, dependendo... só para você ter ideia... algumas empresas, a IBM, tinha uma época que contratava engenheiros para ser vendedores, porque ela fazia vendas consultivas, eu acho que ainda faz. E algumas outras multinacionais fazem isso. Ela não contrata um vendedor, ela quer fazer uma venda consultiva, ela contrata um cara técnico, um engenheiro, que é um cara que passou 6 anos, às vezes, numa faculdade, prepara ele para a área de venda, porque a venda ela é mais forte quando você está muito embasado naquilo que você está vendendo. Verdade. Né? O vendedor, que às vezes é chato quando vende tecnologia, é aquele vendedor que ele não tem um conhecimento aprofundado. E aí, quando ele pega alguém que é um pouco mais técnico, começa a fazer pergunta, ele tem que ficar ligando para o gerente. Quando você pega um vendedor que tem uma base muito sólida, eu acho que é mais fácil de ele fechar alguma venda grande nessa área específica de tecnologia, não só tecnologia, mas na área de hospitais, de equipamentos caros, entendeu? Fato. Então, eu acho que... É porque o bom vendedor, ele conduz você para a solução... Ele conduz para a solução que você precisa. Não necessariamente o que ele... Às vezes você tem uma solução em que você nem sabe que aquela ferramenta resolve o teu problema. Exatamente. E se o cara é um bom vendedor, um bom consultor de tecnologia, o que a gente chama de venda consultiva, né? Ele está te dando uma consultoria, e naquela consultoria você acaba descobrindo que tem coisas que você pode fazer que vão te levar a um outro patamar do teu negócio. Eu acho que esse é o poder do saber, né? Tipo, o poder do saber é você entender o seguinte, cara, esse cara aqui, por exemplo, o Guanabara, fez o curso em vídeo, tem sucesso, a coisa tá andando. Cara,
olha só, Guanabara, dá para fazer uma plataforma em que vai ter o certificado digital e que o cara vai conseguir acompanhar o tratamento, você vai conseguir gerar uma receita a partir disso, você consegue mostrar para ele que, olha, eu tenho um caminho que vai criar uma receita para você que você não estava contando e ele vai resolver um problema que você... Verdade. Então, aí é uma venda muito fácil de acontecer, né? É uma venda que todo mundo ganha, todo mundo sai ganhando. Quem desenvolveu, quem vendeu a ideia, quem criou, o cliente daquele lado. Verdade. Então, acho que... E esse vendedor consultivo, Cauê, né? A gente conhece muito bem, não é aquele vendedor que chega e só fala do produto, só fala, não. Ele é um cara interessado, ele vai te fazer perguntas sobre o teu negócio, ele vai tentar entender o teu negócio para, através das tuas respostas, direcionar o caminho para poder fechar a venda. Por isso que a gente está falando, existem técnicas para isso. A galera, quando a gente fala de vendedor, está pensando numa coisa muito vendedor de loja, que nem o Cauê citou. Mas a parte de venda, ela é muito mais abrangente do que isso, né? Existem técnicas aí que são muito bem difundidas e que os grandes vendedores utilizam. E já que a gente está falando muito em loja e tudo mais, o próximo item da lista são especialistas em e-commerce, que é uma tendência natural que está acontecendo nos últimos anos, né? Também, né? Com o lojista expulsando a gente da loja, né? Pensando no banheiro. Exatamente. Eu falei, cara, vou comprar online, ninguém enche meu saco, compara o preço, vejo com calma. Compra na loja da época um pouquinho, os caras, se você pagar à vista é mais barato, vai entregar numa qualidade absurda e você comprou direto. Se quebrar, você vai lá e eles vão te dar um novo. Tiro no pé que esse vendedor fez aí contigo. Mas aí, quando você fala em especialista em e-commerce, eu acho muito genérico. Porque quando você fala em e-commerce, você, mais uma vez, vai ter ali dentro o cara que é um especialista na divulgação, nas redes sociais, o cara que fez a loja, que é especialista na entrega, o cara que é especialista em compra, quem tem muitos produtos ou faz importação, o cara que é especialista nisso, o cara que é especialista na infraestrutura, né, na infraestrutura para funcionar o e-commerce. Você não fazer uma grande divulgação e de repente cair a tua loja online. Então, tem muita subespecialidade aí quando a gente fala de especialista em e-commerce. Não é só o cara que aprendeu a criar uma loja online. Não. O cara que vai fazer de tudo. Tem gente para tudo, na verdade. Eu acho que aí tem subespecialidades. E que o pessoal às vezes acha, botei uma loja, peguei um plano ali baratinho e minha loja nunca vai cair. Aí o cara tem lá 100 mil pessoas lá na rede social dele, faz uma promoção a tudo com 50% de desconto, chama todo mundo de uma vez para a loja online e derruba. Ou seja, ele precisa, se ele tem um volume, se ele tem já um tráfego que ele consegue atrair através de rede social, através de anúncios, ele tem que dimensionar de forma correta a infraestrutura dele para saber quantos usuários simultâneos vão ser suportados na plataforma. Ele tem que estar preparado. De tráfego, né? Que é o cara que vai levar o gestor de anúncio, que vai conseguir levar o usuário para dentro, que daí faz o remarketing, que correlaciona com os produtos que ele pode, e daí se o cara for inteligente, ele ainda faz a integração com outros marketplaces, então ele tem a loja dele, mas a loja dele também vende através da Americana, da Magazine Luiza, do Mercado Livre, aí você começa a ter um cara que, só é um cérebro de e-commerce, realmente, porque essa é uma área sem volta, até porque as pessoas têm uma tendência hoje de querer, eu quero comprar sem ter alguém no meu cangote, né? Quando você está querendo comprar um produto físico, né? Hoje eu tenho preferência por comprar online. Quando eu fui na experiência do shopping, eu falei, cara, não sei nem porque eu entro aqui. Eu também. E tem uma subtendência aí dentro do e-commerce, se vocês observarem os canais abertos, os programas aí de televisão, todos os grandes magazines estão anunciando o app. Por quê? Por que ele quer o app, né, no teu celular? Primeiro que o teu celular é uma coisa muito pessoal, você está todo tempo vendo a marca dele ali. Segundo, que é um toque, você não tem que entrar num site de nada, é um toque. E o fator mais importante é que ele consegue te mandar notificação direta. Porque quando eu me cadastro pelo site, eu vou lá, vou colocar meu e-mail, né? Vou ter talvez ali um número de telefone, um WhatsApp. Eu vou depender da notificação através de um outro canal, né? O e-mail pode cair na caixa de spam. Quando eu estou lá no app próprio, se eu aceito notificação, ele consegue me mandar uma notificação direta. Então, ele cria uma comunicação direta sem terceiros. Verdade. Engraçado, vocês usam algum app de compras? Qual que vocês usam? Que eu uso de compras? Eu uso. Desses magazines, eu uso... eu uso muito Americanas, uso muito Kabum. Você compra pelo aplicativo da Americanas? Isso, pelo aplicativo, sim.
e eu comprei Magazine Luiza. Eu tenho preferência de comprar pelo computador, mas eu passo muito tempo na frente do computador. Eu compro o celular. Mas, às vezes, sabe quando é que eu compro pelo app? Se eu cair numa oferta pela rede social, estou de noite navegando, caí numa oferta, me interessei, e aí eu não quero ir para o computador, eu gostei muito daquilo, eu compro. Se eu tiver com aquela intenção, eu vou comprar uma máquina filmadora, né? Aí eu vou para o computador e faço a pesquisa. Se eu pego aquele anúncio que me chama a atenção naquele momento, aquela compra de impulso, aí eu compro pelo app, porque o app eu clico nele lá, já estou logado, entendeu? Já pego o produto. Agora, atualmente só tem 3 coisas que eu compro por app. Agora, só desculpa te cortar. Sim, pode falar. Agora, isso é o meu comportamento, que eu uso muito computador, tá? A minha esposa, ela compra praticamente tudo pelo celular. Então, se tiver um app, ela vai no app ali e pronto. Sabe por que se você for no mercado, por exemplo, hoje, Cauê, vai no Pão de Açúcar, tem o app do Pão de Açúcar. Vai no Mundial, tem o app do Mundial. Chegando lá, tem desconto que só tem no app. Tu tem que estar com o app para chegar no caixa e ter lá um código para Sim, isso é verdade. Então, tem gente usando isso. O Presunic, por exemplo, que é o mercado que a Jana costuma ir, se você tiver um aplicativo é mais barato. Aí depois você acaba comprando as coisas pelo aplicativo e manda entregar em casa. Então a galera tem forçado um uso de app por conta dessa comunicação direta, né, que eles vão criando. E você pode ver uma tendência da televisão nesse momento, tá? Eu não sei se você tudo no aplicativo. Ouvindo esse podcast daqui a um ano, mas nesse momento todos os programas de televisão, os grandes programas, estão anunciando o app dos grandes magazines. Todo mundo tentando colocar o app no celular. Enquanto vocês falavam aí, eu uso. Enquanto vocês falavam, eu analisei o porquê que eu compro mais no celular. Eu consegui chegar a uma resposta. Porque eu tenho o meu computador de casa, eu tenho meu computador daqui, eu tenho meu computador num outro lugar, eu tenho computador em outro lugar. E o que sempre está contigo é o celular. O que está sempre comigo é celular, e os outros computadores tem outras pessoas usando também. O meu maior medo é usar o computador e software malicioso pegar meus dados, sacou? Então, no meu celular está sempre comigo, eu tenho certeza de que está comigo, e eu até ensinei meu pai a não acessar mais o banco do computador. Acessa o banco sempre do celular, porque o celular é o que a gente tem de garantido, sacou? Então, essa é a minha postura. Eu não tinha pensado nisso, pensei enquanto vocês falavam. Entendi. Não, como usuário, os únicos apps de compras que eu uso é o Mercado Livre. Mercado Livre eu uso muito. Eu acho o Mercado Livre sensacional. Eu tenho um aplicativo da Pet Shop. É mesmo? Que daí é só comprar ração, remédio, pulga, e é sempre as mesmas compras. Então, não precisa nem ligar. É o que a Amazon é lá fora. A Amazon é loja para isso mesmo. Quer comprar ração de cachorro? É com a Amazon. Eu uso muito a Amazon também. Eu vou lá, tá lá nos últimos comprados, repetir compra. Sim. Vou lá, depois vou entregar. Legal. E comida. Comida atualmente, o iFood é o campeão. Eu não peço, não tô pedindo, não. Mas é uma tendência natural. Apesar de parecer que eu tô pedindo nessa pandemia muita comida, eu não tô. É tudo quentinha fitness que você tá comendo. Tô nessa, tô tentando. Marmita fitness, não é nem quentinha. Não, marmita. Isso aí. Congelada. Desculpa, Ramiro. Mas assim, é uma tendência que eu tenho notado do e-commerce, essa questão do app. E aí é o app do estilo que você falou, tá? Agora, WebView. Que você vai, o mesmo login que você fizer no site é o login que vai estar no app. Isso aí, isso é verdade. É verdade. A próxima profissão que tem aqui também tem a ver com vendas, com mostrar coisas para vendas e tudo mais, que é o profissional autônomo de conteúdo, profissional que vai produzir conteúdo. O que vocês têm sobre isso daí? Você é um profissional autônomo de conteúdo? Eu me considero. Eu sou um produtor de conteúdo. É isso aí. É que você não é mais autônomo, né? Sim. Você não trabalha sozinho. Sim. Não estou mais trabalhando sozinho. Eu acho que a palavra autônomo é porque, na verdade, ela está se referindo a essa galera que é youtuber e que vive de canal ou de produzindo conteúdo como freela, Eu acho que o título, na minha opinião, eu estou considerando aqui profissionais de conteúdo. Esse autônomo, eu acho que... Não sei também, não foi eu que fiz a lista. Acho que eles não quiseram só botar youtuber. É porque o youtuber praticamente é um profissional autônomo que produz conteúdo. Mas hoje em dia os grandes youtubers eles acabam criando produtos separados e vão vendendo outras coisas além da monetização, enfim, assim. Mas eu vejo essa profissão aí de produção de conteúdo como uma profissão que ainda vai crescer muito, tem crescido e é uma profissão do estilo que você pode tanto trabalhar como freelancer, criar conteúdo para outros, ou conseguir explodir na rede social e ganhar muita grana
por conta disso, que nem o Guanabara. E se engana quem acha que é a profissão que surgiu há pouco tempo. Não, cara, a gente citou isso no último podcast, né, no episódio anterior. Os blogueiros, lembra? 50 anos já. Já tô, produzo desde 7 anos. Nem tinha internet, né? Mas isso é verdade. A produção de conteúdo está crescendo muito, as marcas estão procurando. Inclusive produção de conteúdo bom, produção de conteúdo ruim, mas tem. É verdade. Eu estava vendo na internet um meme aí, assim, uma curiosidade, assim, a gente fica comparando com o que está acontecendo na nossa vida, né? Eu tenho um sobrinho adolescente que vai fazer, tem 14, 15 anos, ele veio, eu achei um curso de marketing digital, de afiliados, não sei o quê, tipo assim. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Aí eu olhei, era o professor, era um garoto que devia ter 16, 17 anos. E daí o garoto, assim, dentro daquela idade, bem, falando e dando um script de vendas e dizendo como que você ia atrás. E o curso era para você virar afiliado do curso dele, para você vender os cursos que ele tinha. Assim, para o meu sobrinho, que assim, vi uma condição, não está do meu lado, não convive tanto comigo, eu falei, não, cara, bacana, estuda isso aí. Eu acho que é um começo, né? Tipo, tudo tem um princípio, sim, tem que ter. Tudo tem um começo. E ele vê um garoto fazendo, acho que estimulava ele. É verdade. Na outra mão eu vi também um meme de um cara, um outro também um pouco mais velho já, que era um curso de como ser um macho alfa. Nossa, do cara que grita, É isso. Daí alguém zoando ele, não, você é beta. Aí o cara, eu sou beta, eu tenho um monte de testosterona, tira a camisa, mostra o muque, olha quanta testosterona. Então, assim, o que o Ramiro falou, hoje em dia tem o cara... Não. Tem todos os tipos de conteúdo. E essa parada de curso para você virar afiliado e vender o meu curso, nossa, isso aí, cada dia tem mais, né? Então tem que tomar cuidado com os conteúdos que vocês estão consumindo. Tem muita coisa que está surgindo. Com esse crescimento desse tipo de profissional, como todas as áreas, vem os profissionais ruins também. Sem dúvida. O próximo Mas eu acho que assim, uma experiência... Rapidinho, só fazer só um fechamento aí. Eu acho que essa experiência de você pegar o teu conhecimento que você tem, seja qual for ele. Claro, eu sei malhar, sei fazer. Eu falei, na última podcast, eu falei do burro que ia para academia e ficava forte. Né? Eu continuava burro. Mas, assim, vamos dizer que o cara é inteligente. O Ramiro tem um amigo que é marombeiro e super inteligente, né? Lá no Nordeste. Vamos dizer que, assim, cara, você tem uns canais bacaníssimos de gente ensinando a hipertrofia, os tipos de músculo, quais não sei o quê, tipo assim, produtores de conteúdo. O cara é o quê? O cara é um marombeiro, mas ele pega e produz conteúdo sobre o assunto em que ele se especializou. Um nicho, então, né? Eu acho que todos nós, a gente tem alguns conhecimentos em que a gente tem um conhecimento generalistas e às vezes a gente pode se especializar em um determinado assunto, né? A Ramiro se especializa ultimamente em WordPress, eu me especializo em Mautic, o Guanabara caiu dentro dessa vibe do YouTube, entendeu muito bem como funciona o YouTube, e assim, todo esse compartilhamento do conhecimento que eu tenho, que eu detenho, e que às vezes para mim é óbvio, para mim pode ser muito óbvio alguma coisa, tem alguém que está começando, então por mais que você não tenha um material adequado, não tenha um estúdio igual o Guanabara, não tem, o começo é o mais importante. Se você pegar os primeiros vídeos lá do Guanabara, dentro da salinha, toda preta, com, tipo, cara, mais importante é você começar. Uma GoPro que travava de 5 em 5 minutos. Isso que você falou é muito importante, porque eu vejo, conversando com muita gente, que a gente conversa hoje com muita gente, né? O pessoal fica preocupado, não, mas isso daqui... Eu não posso ensinar isso, porque isso aqui é uma coisa que todo mundo sabe. Não sabe. É verdade. Você não acha... sabe, exato. Como você está dentro daquilo ali, como você fala aquilo todo dia, parece que todo mundo sabe. Mas, na realidade, não tem... Quando o conhecimento é específico, né, quando ele é muito segmentado, quando ele vai, como o Cauê citou, o Mautic. O Cauê tem... no dia a dia dele, ele usa o Mautic, às vezes faz uma coisa simples, como limpar o cache, como não sei o quê. E que as pessoas não sabem como fazer. Verdade. E aí começa a dar um monte de erro, ele sabe, esse erro aqui é o cache. Isso aí. Então ele não vai ensinar aquilo? Não, muito pelo contrário. O que as pessoas estão atrás exatamente de resolver esses pequenos problemas que elas estão entrando na ferramenta, começando agora, e é o conteúdo que elas precisam. Então... E muitas vezes a produção de conteúdo também, ela é um canal, para quem ainda não chegou no ponto da carreira que gostaria,
ela faz parte do caminho. Sim. E reforça conceitos. Vou dar um exemplo. A Joana, minha esposa, pedagoga, ela, enquanto ela não estava empregada, fez um canal que era Educando para o Mundo. Um canal dentro dos conhecimentos dela, que não é uma pessoa de TI, pedagoga, explicando como cuidar da criança, como fazer a criança ser proativa, coisas que ela como mãe, como pedagoga, sabia. Quando chegou, por exemplo, e ela foi empregada para uma escola bacana, e daí quando chegou, falou, agora você vai ter que fazer as aulas em EAD. Já sabia. Vai ter que filmar as aulas. Sabia. Já tinha um diferencial, né, no bolso dela. Tipo, eu já sei produzir vídeo, já sei editar o vídeo. Então, aquilo... Então, às vezes você começa uma coisa com um objetivo, e daí ela vai colar numa outra coisa e você vai... aquele conteúdo não deu certo. Deu certo. Mas quase ninguém viu. Não importa. Foi aprendizado. Aquilo foi um aprendizado, né? E quando você ensina, você aprende mais do que quando você fala. E eu já citei isso algumas vezes em outros lugares, não aqui no podcast. No caso do curso em vídeo, né? O canal demorou mais de um ano para conseguir faturar $100. Mais de um ano. E hoje já fatura milhares de dólares por mês e tal. Mas se eu tivesse desistido, se eu tivesse fazendo só pelo dinheiro, ou se eu achasse que não era um sucesso, ou que não tinha como dar certo, eu já tinha desistido no meio do caminho, como a maioria desiste. Não, e você gravou quantos podcasts? Podcast? Do Guanacast, 120. E não ganhou nenhum. Podcast. É isso. Mas isso me ensinou a mexer com equipamento, gravação, melhorou minha fala, e é isso. Fez um monte de gente conhecer, você tem várias pessoas que usam ou que vieram para o curso em vídeo debandando do estudo do Guanabara. Sim, bastante gente. E é engraçado que as pessoas querem isso, né? As pessoas querem assim, não, eu quero ser igual ao Cauê. Olha quantos anos o Cauê tem de hostnet. Eu quero hoje virar o Cauê amanhã? Não, cara. Eu fico me baseando, não, porque o Cauê faz isso, ele lê tais livros, ele tem isso, ele tem aquilo. Eu quero ter as mesmas coisas pra eu ser igual ao Cauê. Não, cara. Você tem 15 anos pra trás aí pra investir em tudo? Então, é isso que as pessoas querem. 20 anos pra investir em tudo que ele investiu? Em grana, conhecimento? A vida, isso, cara. Não adianta. Guanabara, assim, tem uma coisa que as pessoas têm, assim, eu já ouvi isso. Eu tô estudando pra ser um programador igual o Ramiro. Cara, não. Você vai estudar para ser um programador melhor do que o Ramiro, porque você está entrando numa época que tem internet, você tem a maioria que vem falar isso, tem muito menos idade do que eu, tem tempo. Exatamente. Então, assim, se você chegar à minha idade, dentro desse patamar de conhecimento, cara, você não fez a sua parte. Você tem as ferramentas para ser melhor. É isso que eu acho. Eu acho que você não tem que olhar para ninguém e querer ser igual, você tem que sempre querer ser melhor. E eu acho que todo mundo tem essa capacidade, essa condição. Principalmente hoje, nos dias de hoje, com a internet, todo mundo tem que mirar sempre em ser mais, entendeu? Essa questão do WordPress, cara, eu sou louco para ver alguém lá do grupo que desponte e o cara, esse cara tá fazendo melhor do que o Ramiro. Esse que é o meu sonho. Porque eu acho que essa galera tá aí para isso. A gente tá aqui para ajudar, dar um empurrão pro cara ir embora, mas ele ir embora mesmo, entendeu? E não ficar agarrado, esperando, né? Agarrado, nossa. Não pode, não tem como. O próximo o Cauê já citou, o Ramiro já citou pra caramba, crescimento, o 7º item de especialistas em marketing digital. Isso também é muito necessário. Cara, eu acho que marketing digital é uma coisa que só vai crescer nos próximos anos. Eu acho que não tem como fugir disso, né? É engraçado que tudo se mistura. Quando você fala de marketing digital, você está falando um pouco de venda, você está falando de marketing de uma maneira geral. E aqui está muito específico por conta da ferramenta que está digital ali. Mas não deixa de ser marketing, né? Não deixa de você utilizar algumas técnicas que já utilizavam, mas utilizando as plataformas que a gente tem hoje disponíveis aí. Verdade. E eu acho assim, todo profissional tem que saber hoje mexer um pouco nas ferramentas, né, digitais e saber se divulgar nessas ferramentas. Precisa. Conhecimento é o seu maior ativo. E estudar tecnologia não precisa ser muito caro. E muito pelo contrário, pode ser de graça. Acesse agora www.cursoemvideo.com e tenha acesso a centenas de aulas gratuitas. Eu comecei a trabalhar em agência de propaganda, né? Com 14 anos, meu pai tinha uma agência, não era uma agência grande, pelo contrário, uma agência que foi diminuindo até quebrar. E quando começou a internet, eu já comecei a fazer site, já comecei a me interessar muito por essa área. E depois veio o nome marketing digital, especificamente. E eu fui muito cético com
essa nomenclatura, marketing digital. Como o Ramiro falou aqui, tipo, cara, marketing é marketing. Você tem que entender os conceitos do marketing, e os conceitos do marketing vão se derivar para o marketing digital. Mas hoje, revendo, eu acho que assim, tem ferramentas, tem especializações muito específicas na área que é muito diferente do que era o marketing tradicional, que existia há 30 anos atrás, entendeu? Que era uma coisa voltada para revista. Mas você tem que concordar, Cauê, que quando eu faço uma chamada, um título de anúncio, né? Por exemplo, eu estou utilizando copy. Assim, as técnicas, elas, lógico, o que faz a diferença é porque a ferramenta, como eu tenho mais informações, como eu tenho melhores maneiras de avaliação, realmente eu tenho que me aprofundar ali, porque é o marketing digital. Mas a técnica, a base da técnica, a chamada de ação, o título do artigo, ou do anúncio, ou da capa da revista, tudo se baseia na mesma técnica, entendeu? Na verdade, a gente chamava de redator, agora virou cópia. Mas, enfim, a mesma coisa. Eu acho que você vai tendo que dar o braço a torcer de que, tipo, não, vai ter o cara que é bom de SEO, o cara que é bom de orgânico, o cara que tem uma noção muito boa de todas as áreas e que vai precisar de um especialista em cada uma e vai saber orientar, porque eu acho que, assim, como um empresário, o marketing e vendas são áreas muito fundamentais e que dificilmente você vai dizer o seguinte, vou contratar um cara e ele vai fazer para mim. Tudo, não. A tendência é o cara te atender mal, porque se você não souber dirigir ele vai, são muitos números, são muitas possibilidades. Dentro do marketing digital, Cauê, é que nem o desenvolvimento, tem um monte de sub-áreas ali, tem o e-mail marketing, tem o anúncio, que é uma coisa, tem o orgânico, que é outra, tem a rede social, que é outra, e você tem especialistas, né, para cada uma, cada especialista só em SEO, né? Então, tudo tem um especialista. Hoje tem especialista até em copy, o cara só faz isso, para você ter ideia. Mas já existia, sempre existiu dentro da agência de propaganda. É aquela coisa que eu odeio. Você entra no site de notícia e você vê o título da notícia, caraca, que não sei o que. Aí quando você lê, não tem nada a ver. O cara te enganou ali. Ele fez você ler. Isso é verdade. Enfim, eu acho que é uma área, como o Ramiro falou, acho que o Ramiro falou isso logo no começo, né? Marketing digital. Foi a primeira que ele citou. Foi onde eu me criei, na verdade. Se eu for fazer a minha análise, e onde a gente tem se criado. Onde eu tenho me encontrado. Eu nunca imaginei estudar essas coisas. Entendeu? Só que, na realidade, hoje, dentro do marketing digital, cada um aqui tem uma função e faz um pouquinho para fazer a coisa funcionar. E o marketing digital, ele vai além, Cauê. Tem algumas coisas que são meio escondidas, que as pessoas só aprendem quando realmente se especializam. Não é só você divulgar, não, é avaliar o resultado também disso, né? De você conseguir provar que você está gastando dinheiro e está tendo retorno. Nossa, não é só anunciar por anunciar. Conheço um monte de gente. Conheço gente que bota dinheiro no Instagram e o objetivo é só crescer o número de seguidores. Não, mas você consegue verificar quanto de dinheiro entrou. Não, isso não dá para fazer, não. Então não dá, pô. Eu não vou ficar discutindo. Olha, eu acompanhei uma unidade de franquia que tinha um cliente e ele gastava muito dinheiro, mas o objetivo dele era aumentar o número de seguidores do perfil. E tem um negócio, tá? Não é uma pessoa que estava ali para ser uma influencer. Não entrava na cabeça dele que aquilo não fazia sentido. O que ele precisava era segmentar e trazer um público segmentado. Que ele que vai comprar. Menor, mas que comprasse. Qualificado. Não, ele quer número. Eu acho que ele queria mostrar para os amigos. Eu tenho tantos mil seguidores no Instagram. Isso é normal. Não faz sentido. Mas isso é mais normal do que você imagina, Ramiro. Eu sei, Guaná, mas às vezes até o cliente ele tem um desejo de uma coisa que não traz benefício para ele. É verdade. Talvez precise pessoas como, por exemplo, o Cauê, que já me mostrou várias vezes. Olha aqui, mostrando aqui, esse cara que entrou, tantos passaram pelo funil e isso me rendeu tanto de volta. Isso é, eu botei 10 mil reais e me voltou 30 mil. Vale a pena, pô. Mas as pessoas não veem isso, sabe? Não, quer só... Ele acha que se ele tiver um número de seguidores, ele tá bem na fita do negócio. Infelizmente. Dele. Não é isso. Aí no final... acaba até comprando seguidor que é mais fácil e aí que ele não tem resultado nenhum. É verdade. Pra massagear o ego, sei lá como. Por falar em grana, próximo aí, profissional de finanças. Isso aí tá precisando mesmo, hein? A galera tá... engraçado, né? O quanto essas corretoras, né, que estão trabalhando bem essa parte aí do marketing digital cresceram. Sim.
Esse pessoal que vende relatório também, tem algumas empresas que cresceram muito e transformaram, assim, eram empresas pequenas que hoje são grandes empresas, né, nessa parte de finança. A gente fala, por exemplo, daquela Empíricos, a gente está falando aqui de produção de conteúdo, está falando de vendas, está falando de copy, está falando de... Cara, todas as áreas que a gente está falando, o produto, o que é no final? Um relatório em PDF. Que agrega um monte de conhecimento de economistas, de quem estudou. E a empresa ficou monstruosa, trabalhando o marketing digital, que foi a base dela. Verdade. Isso aí. O próximo aqui que também está na lista do LinkedIn é o telemarketing, que diz aqui que cresceu 67% em 2020. Mas aí eu acho que faz muito sentido para esse momento de pandemia o telemarketing ter crescido, Sim. Né? Não é uma coisa que eu acredite que vai se manter depois da pandemia crescendo. Eu acho até que vai reduzir. Verdade. Mas eu acho que faz sentido. Uma área que está crescendo. O telemarketing hoje ele não vende nada para mim. Também não compro nada em telemarketing. O cara começa a querer vender, eu já digo que eu quero, que não precisa me ligar, me irrita telemarketing. Não, telemarketing é uma coisa que quando eu percebo que eu até bloqueio o número. É um pouco diferente, às vezes, eu já tenho visto assim, eu comecei uma compra, daí depois de um tempo alguém entrou em contato comigo para tentar dar segmento. Aí eu tenho uma tendência de pelo menos ser educado. Mas quando é aquela venda do nada, que o cara pega teu telefone e te liga do nada. TV a cabo, não sei o que. Pelo amor de Deus, cara, TV a cabo. E outra coisa, Cauê, hoje aí, por conta da LGPD, os dados agora têm uma lei para proteção dessa questão das tuas informações pessoais. O telemarketing, assim, hoje eu acho que infringe várias regras aí, um vendendo dados do outro, e que hoje a lei está protegendo contra isso. Então, eu acho que é uma tendência natural que o telemarketing... Mas se alguém está tentando comprar meu produto, e aí não termina, aí eu ligo para ele, eu acho que aí... Não, aí tudo bem, você deu os dados. Eu recebo ligação de empresa que eu nunca dei os dados. É verdade. Isso aí, entendeu? Em 10º lugar aqui, cargos de apoio à saúde. Quais são os cargos de apoio à saúde? Galera que trabalha balconista de farmácia, encarregado de médico, consultor de saúde, gerente de operação clínica. Laboratório. Quem trabalha com laboratório, hospital, clínica. Personal trainer. Aí não é muito apoio. Colocaria também. Eu colocaria. É verdade. E aí, cara, os últimos, eles acabam, né? Não são os tops, mas a gente vai enumerar aqui e falar quem achar que algum merece algum tipo de observação, Em 11º lugar, são os serviços criativos, né, a parte de design, redator, artista 3D, figurista. Isso é no marketing digital. Análise de dados, que a gente já citou também, né, já falamos bastante. Que estava bem melhor posicionado na lista do ano anterior. É verdade. Depois, em 13º, temos os cargos em sucesso do cliente. O que é o sucesso do cliente, o Cauê? Esse cargo ele ficou muito em evidência nas empresas de serviço norte-americanas e a gente acabou copiando, né? Mas é basicamente um vendedor do pós-venda. Então, tipo assim, você comprou um produto que normalmente tem um valor agregado, vamos dizer, eu comprei um plano de hospedagem na Rostante, e aí tem um cara que a missão dele é fazer com que esse cara consiga usar o serviço. Né? Porque dependendo do tipo de serviço, uma loja virtual, por exemplo. O cara pode comprar uma loja virtual achando que, tipo, olha, eu vou botar e vai sair vendendo. Não é assim, entendeu? Fato. E o Customer Success, que é o cara que vai tentar fazer o relacionamento, é um cara que vai fazer um bom pós-venda, mostrar o produto e fazer o cliente usar ele e fidelizar ele. Esse exemplo de loja virtual é bem interessante, porque, olha só, o que acontece muito com empresa de serviço? Você vende um produto, o cliente acha que vai conseguir usar sozinho. Se ele não consegue usar, daqui a 3, 4 meses ele cancela. Isso aí. Então, é de interesse das empresas que o cliente consiga usar aquele serviço, que ele consiga, por exemplo, no caso da loja, botar a loja dele para funcionar, botar a loja dele para vender, para que ele fique anos e anos e anos assinando o teu serviço. É verdade. Senão, ele passou 3, 4 meses, ele não consegui nem colocar os produtos, tá tudo confuso. Aí ele começa a colocar, passa um mês, depois ele volta e esqueceu tudo. Então, esse acompanhamento, as empresas conseguem fazer esse acompanhamento, elas têm um resultado na fidelização do cliente por muito mais tempo. Verdade. E aqui, a gente tem no 14º lugar profissionais do setor de varejo,
né? Já que as lojas estão fechadas, é necessário o cara se adaptar, né? Assim como os professores tiveram que se adaptar, assim como um monte de gente teve que se adaptar, a galera do setor de varejo vai ter que se adaptar. É que essa galera aí é mais, eu acho que no sentido da migração para o ambiente virtual, né? Sim. Porque... adaptar. Foi justamente o que eu falei. E, por último, os especialistas em saúde mental. Que depois desse 2020, tá bravo. Eu acho que esse último ano, a galera que sofre de depressão, a galera que sofre de ansiedade, que já tinha esse problema ou não, ou descobriu que tinha, você acaba passando por vários picos de ansiedade, que é uma doença comum hoje, né? Que muita gente não sabe que tem, mas é uma doença bem comum, e aí eu acho que realmente esses especialistas na saúde mental aí devem ter dado uma crescida significativa. É muito doido, cara, porque assim, a gente nunca tratou, na minha família, por exemplo, nunca se tratou, né, doença mental ou necessidades mentais, porque assim, é o que eu estava escutando um podcast essa semana agora, ninguém trata de saúde mental porque não sai na chapa. Você tira um raio-x, não sai lá que você está com problema de saúde mental, né? E a gente tem a tendência a achar assim, um braço quebrado você cura, né? Porque tá quebrado, tá me atrapalhando aqui. O mental, a gente tem uma tendência a achar que não é isso que vai me atrapalhar. E, na verdade, a gente está descobrindo que né? E saúde mental há uma confusão muito grande, né? Não é porque você é louco. Não, saúde mental. Às vezes você está passando, eu já passei por crise de ansiedade, e você sente uma série de coisas e vai no hospital, como eu já fui, achando que estava tendo um ataque cardíaco, um outro problema, e eu descobri que o meu problema não era aquele, eu estava passando por uma crise de ansiedade. Fui tratado e depois do tratamento não tive mais nenhum problema, mas eu descobri que eu sofria de ansiedade, né, transtorno de ansiedade, e eu só descobri porque eu senti algumas coisas que eu vi na minha mãe, e a minha mãe teve transtorno de ansiedade, então eu entendia mais ou menos como funcionava, e são crises que a gente passa, né? Faz parte. Se você tratar, você vai passar por isso depois e vai se curar, vai deixar de ter o mal-estar que é causado por isso. Só que na pandemia é muito mais fácil que isso aflore mais, né? Você começa a ficar preocupado, você liga lá o jornal, é só morte, é só isso, só desgraça. Outro, crise econômica, gente na tua família que adoece, às vezes até você perde um ente querido, gente que perde o emprego. Então, tudo isso vai aflorando, você não sai de casa. Né? Verdade. Você começa a ficar mentalmente ali conturbado, é normal. Eu passei por isso nos últimos meses, de verdade. No ano 2020, né, foi um ano especial. Logo no começo, eu procurei uma profissional com muita experiência. Até ela é uma terapeuta, mas não era uma psicóloga especificamente. A formação dela era... eu esqueci exatamente qual era, mas era uma pessoa, uma senhora que tinha seus 65 anos, sua experiência de vida, e que fez trabalho de coaching para executivos de grandes empresas. Foi meu amigo médico que te indicou. Me indicou um workshop de como alinhar coisas que eu já me interessavam, mas eu não quis fazer um workshop especificamente. Eu fiz algumas sessões online. A primeira eu fiz presencial, foi antes de começar a pandemia. E para mim foi muito bom, porque às vezes você tem problemas na tua vida de se expressar, seja com a tua família, seja com as pessoas que você trabalha, em que a grande verdade, assim, todo mundo precisa de ajuda. Sim. Não adianta, tipo assim, acho que a gente chegou aqui, estamos chegando na idade, quase todos nós já estamos no 40, eu tô chegando no 40, vocês estão um pouquinho mais na frente, mas, tipo assim, pelo menos eu sempre... como a gente aqui, a gente teve histórias de vida de sucesso, né? Graças a Deus. Pra a gente olhar e falar, a gente conseguiu construir um legado. A gente se sente realizado, quer fazer muito mais, se entende que a gente tem competência para ir muito mais longe, mas se a gente consegue olhar e falar, cara, eu já fiz coisa pra caramba. Eu acho que, pelo menos para mim, até há um momento em que eu precisei, eu falei, cara, eu vou procurar ajuda, eu sempre me achei muito autossuficiente. Não, eu resolvo meus problemas, eu faço isso. Eu faço aquilo, cara, você até faz, mas às vezes uma pessoa de fora, desde que não seja um charlatão, tá? Eu acho que assim, tomar cuidado para ser assim, quem teve 10 casamentos não é a pessoa mais indicada para te dizer como ter um casamento feliz, né? Quem quebrou 20 empresas, não teve nenhuma empresa que deu certo, não é o mais indicado para dizer como é que faz uma empresa dar certo. Então,
você tem que primeiro saber o seguinte, essa pessoa que está disposta a te ajudar, ela tem resultados específicos na área? Então, assim, para mim, foi uma experiência. Eu nunca tinha feito terapia, e essa terapia envolvia um processo de coaching. Eu nem gosto dessa palavra coaching. Ela tá meio desvalorizada no mercado, né? Eu entendi o caminho que ela me conduziu, de autoconhecimento, de avaliar minhas fraquezas, de avaliar como expor as ideias, de quando não vale a pena expor as ideias, de quando, tipo, e ao longo do ano, você atravessou a pandemia, eu tive a perda do meu pai durante o 2020. ano. Aquilo ali, para mim, foi uma boia, tipo assim, olha, aqui tem alguém para te dar. E eu acho assim, a gente tem que reconhecer que as pessoas precisam de ajuda. Sim. Nós precisamos de ajuda, e existem pessoas com mais experiência que de fora vão conseguir te dar orientações mais resguardadas do que as pessoas que estão às vezes dentro da tua vida, que já tem uma cabeça formada. E o profissional de saúde mental é aquele cara que vai conseguir te dirigir, seja através de uma meditação, seja através de um método de estudo, seja através de entender, tipo assim, cara, quais são as tuas qualidades, o que você faz. De caminhar, eu acho que a palavra-chave é para caminhar para um equilíbrio. Porque hoje você pode passar o tempo inteiro consumindo conteúdo na internet ou o tempo inteiro produzindo e se sentir exaurido, né? Então, o mais difícil é você chegar a um equilíbrio em que você consegue ter uma qualidade de vida, em que eu falo, física, né? Você você faz exercício, você tem... Isso é fundamental para a tua vida. Uma boa qualidade familiar, que às vezes é muito difícil. Todos nós aqui temos pai, mãe, que tem alguma coisa que você tem que lidar com aquele problema, mas que você não sabe, né? E o profissional. Então, tem 3 pilares aí que envolvem a tua capacidade física de lidar com tudo que está dando, o teu desenvolvimento profissional e o pessoal. E encontrar esse equilíbrio é muito difícil. Né? Poucas pessoas vão... O grande problema, Cauê, por exemplo, eu só fui em busca de um profissional dessa área quando eu comecei a sentir fisicamente os problemas. Só que eu descobri que eu já sofria de ansiedade há um bom tempo. Né? Tanto que quando eu passei por todo o processo que eu me senti curado, eu deixei de ter medo de algumas coisas que eu não estava mirando naquilo, mas eu descobri que foi o processo. Por quê? Porque eu convivi com isso, não fui buscar ajuda, só fui buscar ajuda quando chegou numa situação que eu realmente estava me incomodando, né? E aí eu descobri realmente o problema, descobri o que eu tinha que fazer, adotei uma série de coisas que hoje eu dei uma parada, mas que eu fiz por muito tempo, como meditação, me ajudou muito. Foi uma coisa que realmente... Falando nisso, o Guanabara me indicou uma série que eu tô achando maneiro pra caramba, já terminei. Recomendo. Que é Headspace, no Netflix, que é uma meditação guiada do Netflix. Muito bom. É bem bacana. Muito bom. Até para ver com jovem, criança, é muito legal também. Sim, a Ana já assiste comigo. Não, e meditação, tem aplicativos, tem bons aplicativos e aplicativos ruins, mas tem excelentes aplicativos de meditação guiada, cara. É uma coisa que te ajuda muito nesses momentos. Só que não é uma coisa que eu vejo de meditação, é que nem academia. Né? Academia é aquela coisa, você vai, se inscreve lá, paga os 3 meses, que todo mundo faz essa loucura, 3, 6 meses. E nunca vai. A primeira semana, segunda semana não tem resultado, depois desiste, não perde aquele tempo que você pagou. E mantém a mensalidade ativa ainda. A meditação, ela só dá resultado efetivo, que você sente realmente, depois da 3ª, 4ª semana. Verdade. Então você faz um dia, não tem resultado, você faz o outro dia, tirando o Guanabara, que faz meditação e dorme imediatamente. Nossa, comigo funciona muito. Mas assim, se você quer começar um processo meditativo, não precisa de muito tempo, 10, 15 minutos é suficiente. Verdade. Só que você tem que fazer todos os dias, descansando um dia por semana, mas você só vai ter resultado efetivo com 3, 4 semanas, e qualquer pessoa pode fazer, uma coisa muito fácil, um exercício de respiração. Faça guiada, procure um aplicativo, ou procure vídeo no YouTube, faça guiada. Vai pelo Netflix, cara, muito bom. Muito bom. Eu vou procurar no Netflix. Headspace o nome. Headspace? Acho que é isso, né? Eu não lembro. Procura meditação guiada. Meditação guiada no Netflix. Vou procurar. Muito bom. Se tem. E é bacana que ele faz assim, tipo, ele
durante 10 minutos ele explica a meditação que ele vai fazer. Eu durmo. Tipo, eu já essa durmo meditação ali. é para tratar a raiva. Eu já durmo ali. E ele traz algum dado científico verdadeiro. Sim. Tipo, ó, foi feito um estudo que quem fez isso, não sei o quê, e daí agora a gente vai começar a meditação. Eu passei a fazer meditação porque eu li bastante sobre esse assunto quando eu tive a minha questão com a ansiedade. E aí eu vi que é científico, não é uma coisa, a meditação é uma coisa de guru, não sei não, é científico, tem resultado efetivo. Não, funciona, recomendamos. É bem bacana. Isso aí. Então é isso, meus queridos, mais alguma colocação, algum apontamento? Colocamos aqui as 15 principais profissões apontadas pelo LinkedIn para a gente poder ficar de olho aí pós-pandemia nos próximos anos, e eu acho que foi bem construtivo. Foi ótimo. Eu tenho uma colocação. Cara, é difícil gravar com a Guanabara. Ele falou, não, a gente vai gravar, vai ser aqui 1 hora só já são 1h40. 1h40. E ainda falta gravar um pedacinho. Não, e você que está escutando a gente, cara, por favor, continue acessando. A gente já está fazendo num formato mais legal, assim, a gente está em forma de vídeo, em forma de áudio. Tá dirigindo? Vai no áudio. Tá lavando louça, né? Tem uma galera que gosta de ouvir podcast lavando louça. Eu não sou um desse tipo de pessoa, não. Mas se você tem aí, vou botar na televisão e quero ouvir um papo, né? Tá muito comum hoje em dia aí com o crescimento dos podcasts. Agora, se você só tá ouvindo a gente, porque você é assinante antigo, dá para acessar lá no canal da Hostnet também e acessar o Hostcast todas as temporadas, inclusive essa já com vídeo. Você vai ver a nossa cara aqui durante toda a apresentação. Linda, não, mas a gente tá aqui, tá firme e forte. Você vai ver a gente tirando meleca do Isso nariz. Aí, de vez em quando eu dou umas bocejadas, coçando, eu tô com uma dor na mão aqui que me machuquei, mas enfim, vamos seguindo pra... Não machuquei feio aqui o negócio. Então é isso, meus queridos, eu me despeço por aqui, já deixa o convite, já marca aí que a gente mantenha assinado aí o Hostcast da maneira que você achar melhor, teu agregador, pelo YouTube, enfim, já deixa marcado, Spotify. Porque a gente vai ter Spotify também, a gente vai ter os próximos episódios, e a gente tá, se organizando bonitinho para ter sempre episódio novo para você. Isso aí. Valeu, meu povo. Valeu. Então é isso, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.